O homem marcado pelas chamas carrega o último Road Poneglyph. E se eu te disser que ele pode ser Hox de Shebek, ainda vivo, congelado criogenicamente em Impel Down desde God Valley? Parece loucura? Talvez, mas existem evidências absurdas conectando a Jolly Roger em chamas de Hox, um prisioneiro misterioso chamado Cairo Coreio, e o fato de que Barba Negra ainda não sabe quem é o homem marcado. Fica até o final, porque essa teoria vai te fazer questionar tudo sobre a morte de Hox. Fala, Nakamas! Deixa eu já começar avisando. Sim, eu acredito que Hox pode estar vivo. Eu sei, pode rir de mim, mas tem muita gente que acredita que ele não morreu, que ele vai voltar. E eu não consigo ver outro ponto interessante e de suma importância para um retorno de Hox, se não for colocando ele como o homem marcado pelas chamas. Bora destrinchar isso tudo agora. O homem marcado pelas chamas é aquela figura ainda misteriosa que, segundo rumores, carrega o último Road Poneglyph. E já que a batalha final de One Piece deve girar em torno da luta pela última Pedra Vermelha, que cada Yonkou já possui, com exceção de Buggy, isso torna o Homem Marcado um personagem central para o endgame. Mas quem diabos ele é? Poucas informações nos levam a esse personagem. Kid e Law já o encontraram durante o time skip. Ele tem um navio escuro como sombra. Por algum motivo, cria redemoinhos quando alguém chega perto dele. Os piratas de Barba Negra flertaram com a ideia de que ele poderia ser um aliado ou estar ligado ao governo mundial. Felizmente ou infelizmente, a série está chegando no final. Então poucos personagens podem entrar na escolha. Ou é uma lenda do passado, ou é alguém novo. Um personagem novo nessa altura, ao qual o Oda não trabalhou aquele hype para ser apresentado, eu particularmente acho difícil. Então sobra alguém muito icônico e facilmente esquecido pela galera. Vamos falar do nosso favorito dos tempos atuais, Hox de Shebek, o Joy Boy caído. Não sou só eu que acredita nisso. Tem muita gente que acredita que ele não morreu, que ele vai voltar. E vamos falar aqui sobre pontos específicos de Hox e o que reforça um possível retorno dele. Como Oda pode trabalhar narrativamente um retorno de Hox para não soar tão chocante. Afinal, vimos Garlin desferindo o golpe final nele. Um dos pontos que mais pegam as pessoas, conectando Hox com o homem marcado pelas chamas, é justamente o mistério mais legal ainda não desvendado dele. Pensa comigo, todas as Jolly Rogers, sem exceção, no mundo de One Piece, remetem a algo do seu capitão. O bigode de Edward Newgate, o chapéu icônico de Luffy, a cicatriz nos olhos de Shanks. Dá pra ver o quanto o símbolo pirata de cada tripulação é único e ligado diretamente ao capitão. E a de Hox tem chamas. E não vimos nada disso durante toda a sua jornada até a morte nas mãos de Garlin. Nada de chamas que ligasse diretamente à escolha da bandeira. E isso pode ser uma pista, um foreshadowing para o futuro de que ele é o homem marcado pelas chamas, ou que pelo menos o homem marcado tem seu navio de posse. A vingança de Shebek, queimada em God Valley, navegando até os tempos atuais. Mas se o Rox é o homem marcado, por que ele não reuniu um bando e atacou o governo? Por que não voltou para Elbaf? Por que não se vingou de Imu durante todo esse tempo? Muitas perguntas que, no fim, podem ser respondidas por uma única boa resposta. Ele se quebrou. Sim, até Garlin lhe dar o golpe final, ele imaginava que havia matado sua família. E se ele sobreviveu, talvez sua vontade tenha se quebrado e está amargurado até os tempos atuais. Ele não sabia a verdade de sua família continuar viva até a ascensão de Barba Negra nos últimos 2 anos, que pode ter mudado tudo. E aqui, galera, as coisas começam a ficar legais quando lembramos de Cairo Coreio, uma antiga teoria sobre Rox estar congelado em Impel Down. Isso poderia explicar as queimaduras do homem marcado, afinal, o gelo também queima. Vimos as cicatrizes de Akainu na luta com Aokiji. Isso poderia explicar também como o Hox saiu de cena até os tempos atuais e só retornou agora. E vamos lá, o que reforça essa ideia? Oda possivelmente se inspirou para criar Hox de Shebek num pirata real chamado Rock Brasiliano. Sim, um pirata que agia aqui próximo do Brasil.
Rock Brasiliano, o pirata real, era um pirata holandês que navegou próximo da nossa região, principalmente da Bahia. Ele era muito cruel e atroz, e se você pesquisar sobre Rock Brasiliano agora, vai achar que ele matava suas vítimas queimando elas. O ponto interessante em sua história? Rock Brasiliano nunca mais foi visto. Ele desapareceu, o corpo dele nunca foi encontrado. Um paralelo bem legal com Rox de Chebec, que foi apagado da história. E quando pegamos o ponto da sua história ser esquecida pelo mundo, é impossível não se lembrar do local feito especificamente para sumir com pessoas, fazendo elas serem apagadas, a prisão de Impel Down. E é em Impel Down que surge Kairo Kuryu. Desde que Rox começou a surgir primeiro com suas silhuetas, ficou impossível não olhar para essa figura apresentada em Impel Down, lá no nível 5, Inferno Gélido, e não notar sua semelhança com Rox. Kairo Kuryu apareceu congelado, com alguns prisioneiros perguntando se ele já estava morto ou se foi criogenicamente preservado para o futuro. E não só a ideia de ser congelado para voltar no futuro se mostrou real, com a cápsula do tempo de Aokiji fazendo isso com Jaguar de Sal, como esse personagem supostamente aleatório ganhou um cartão Vivecard da Toei e até entrou na votação de personagens da série. É inegável que a silhueta do capitão do bando mais temível de todos os tempos tem grandes semelhanças com o nosso prisioneiro misterioso, e também com o fato de Rox ter sido esquecido pelos tempos atuais, então acaba fazendo muito juízo a frase dele ser preservado para o futuro. Considerando os experimentos que o governo mundial vem fazendo, principalmente envolvendo Impel Down, lembro que Vegapunk pegava gente lá para roubar DNA e replicar o tal do fator de linhagem para os serafins. E não só isso, galera. Eu queria trazer um ponto aqui para vocês que é bem legal. É um ponto em aberto que até hoje me tira o sono. Quem diabos surrou Magalhães fora da tela, ao ponto dele sair vivo por muito pouco? Magalhães dá um pau nos piratas de Barba Negra no encontro deles e envenena todo mundo com Hydra. Depois disso, eles não se encontram mais. Sabemos que Magalhães não foi derrotado por Luffy ali, mas no final de Marineford, ele foi descrito como alguém que levou uma surra ao ponto de não conseguir se mexer. Essa dita surra pode ter sido dada num hipotético segundo encontro dos piratas de Barba Negra, agora acompanhados dos prisioneiros nível 6, ou então alguém bem forte acordou e derrotou ele. Pode muito bem ser Kairo Kuryu, ou melhor, Rox, que estava congelado criogenicamente para acordar nesse momento. Como o próprio Oda disse, iremos conhecer um grande inimigo lendário. Vale destacar também que Impel Down já teve outro flerte com Rox, porque tem uma lista de prisioneiros no anime que a gente pode ver o nome de Rock Thompson. Rock Thompson era um prisioneiro de Impel Down. Aonde? No nível 5, no Inferno Gelado. Mesmo nível de Kairo Kuryu. Claro que a teoria tem seus furos. Por que diabos Rox estaria no nível 5 e não no nível 6? Talvez foi jogado lá para ser congelado criogenicamente para o futuro, de fato para estudos. Afinal, lembre que Davy Jones tem algo estranho em sua biologia, e talvez guardaram para o uso futuro nas mãos do Dr. Vegapunk. Mas não só isso, tem alguns outros pontos que valem destacar. Rox estava marcado para morrer porque se meteu diretamente com o Imu, não apenas com alguns dragões celestiais aleatórios. Além disso, Garlin estava na jogada, então eu não acho que ele seria mantido vivo. Só por saber a existência de Imu, ele já deveria ser eliminado. Mas, galera, é One Piece. O Oda pode criar algum plot de fato jogado na prisão para ser congelado, talvez para estudos futuros. Não podemos esquecer uma revelação muito importante agora. Descobrimos que se um dano fatal for causado, as pessoas demonizadas pelo Dom Reverso voltam a ser elas mesmas. Isso pode ser um prenúncio de que Oda já esteja preparando o terreno para que Rox esteja vivo. Mesmo depois do golpe de Garlin, Roger e Garp mataram Rox reversado e ele voltou ao normal, assim como Dory e Brog. E ali estava sem energia, totalmente quebrado. Talvez nada impeça que ele possa sair vivo de alguma forma. Eu acho que esse é um caminho que Oda pode seguir caso queira trazer Rox de volta ativa como sendo o homem marcado pelas chamas.
Mas é sempre bom lembrar que existe toda essa dificuldade narrativa de muitos pontos para serem respondidos. Será que Rox, se estivesse vivo, tentou encontrar sua esposa e Barba Negra no local prometido em Lulúzia depois de sobreviver? Ele escondeu sua existência de todos para esperar um momento prometido? Ele age como um mentor por trás de Barba Negra nesse ponto? Ou vai ser um antagonista para o próprio filho? Porque se ele está por trás de Barba Negra, por que esconderia o Road Poneglyph o tempo inteiro num navio em movimento? E nem mesmo Barba Negra tem ideia de quem é o homem marcado pelas chamas? Pela quantidade de perguntas e ajustes para trazer Rox de volta, a dificuldade de ser ele aumenta consideravelmente. Mas é justamente por quase ninguém acreditar nisso que seria um plot twist incrível, único e surpreendente. É preciso lembrar que a morte nessa série é tratada como algo místico. E só morre de verdade quem é esquecido. Rox ainda pode estar por aí, sendo a última barreira para a ascensão do próximo rei do mundo. E o melhor de tudo, levar sua vingança ao topo do mundo. Essa teoria do Kairo Kureu é muito antiga. Quem é mais antigo em One Piece já deve ter ouvido falar. Tem dificuldades narrativas? Tem. Por que Rox estaria no nível 5? Talvez queriam realmente congelar ele para o uso futuro. Pode ser uma resposta. Por que não estaria no nível 6? Porque agora já estaria mais velho, não teria tanto potencial, perde força. Talvez foi colocado ali por estudos, por conta da genética única que o clã D possui. E talvez Garlin não dê um golpe tão fatal, e Imo parou ele e falou: não, joguem ele em Impel Down. Agora eu quero perguntar para você. Rox pode ser o homem marcado pelas chamas? Tem como o Oda trazer ele de volta para os tempos atuais? Ou sua história já acabou completamente? Qual sua opinião? Comenta aqui embaixo sua teoria e se você quer que Rox volte ou não. Se gostou desse vídeo, aperta o dedo no like para dar uma força. Inscreva-se e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, Nakamas! Até a próxima!